mensagem de hoje. A palavra de Deus nos ensina que nós temos que ser pacientes em toda e qualquer tribulação. E diante das tribulações que enfrentamos, das lutas, dificuldades, aflições, nós somos ensinados pela palavra de Deus a sermos pacientes. Pastor, como é que eu posso ser paciente diante de uma situação a qual está fugindo do meu controle? Nós precisamos confiar na palavra de Deus em nome de Jesus. Se a palavra manda ser paciente, nós temos no Espírito Santo a capacidade de sermos essas pessoas que a palavra diz que nós somos, sermos e vamos ser pacientes diante dos problemas, porque Deus está no controle da situação. Amém, irmãos? Eu vou pedir que você abra a sua Bíblia lá na carta de Tiago, livro de Tiago, capítulo de número 5, o versículo é o de número 7. Tiago 5, 7 e diante. São poucos versículos que tem aqui. E nós vamos caminhar aqui no livro de Tiago, capítulo 5, aonde a palavra de Deus começa nos falando da seguinte forma: sede, pois, irmãos, paciente até a vinda do Senhor. Eis que o lavrador espera o precioso fruto da terra, aguardando com paciência até que receba a chuva temporã e seródia. Dê uma parada aqui. Aqui no início, o Tiago, ele escreve o seguinte: sede paciente, irmãos, até a vinda de quem? Do Senhor Jesus. Ou seja, ser paciente é nós estarmos sempre confiando em Deus durante essa caminhada que nós estamos dando aqui na terra, passando aqui na terra, porque a palavra de Deus diz que nós não somos cidadãos desse mundo, nós somos cidadãos do reino dos céus, e nós somos chamados pela Bíblia forasteiros e peregrinos. Estamos peregrinando aqui rumo à nossa cidade santa, que está nos céus, em nome de Jesus. Então, quando ele diz, sede paciente até a vinda de Cristo, nós não podemos deixar que nada desta vida venha tirar o nosso ânimo, venha nos desanimar, ou venha nos desencorajar a ponto de jogar a toalha e dizer, não tem mais jeito. Nós temos que confiar naquilo que a palavra de Deus nos ensina todos os dias. Nós não podemos, nós sabemos que somos humanos e limitados, Deus sabe muito bem disso. Foi por isso que Jesus enviou o Espírito Santo para estar conosco, para nos ajudar. Porque Ele sabia que nós não iríamos suportar certas situações sozinhos. Nós precisamos de ajuda aqui na terra e temos o Espírito Santo como nosso ajudador, o nosso consolador. Nos momentos que precisamos do consolo, naquele momento que o coração está triste, está ali, perdemos algo que é incontrolável, aquele sentimento, nós temos o Espírito Santo que nos dá a capacidade para suportar e passar aquela situação. Quando perdemos um ente querido, quem é que nos dá a capacidade de suportar e continuar firme na fé? O Espírito Santo de Deus, em nome de Jesus. Se fosse pela nossa capacidade, nós cairmos duro e morria junto com a pessoa, mas nós não chegamos a esse ponto, porque nós temos o Espírito Santo que nos dá força para nos levantar, para seguir adiante com a fé no coração e não desanimar em nome de Jesus. Isso é fé e isso é confiança no Senhor. Aqui o Tiago diz, sede pacientes até a vinda de Cristo. Jesus está às portas, nós sabemos disso. O Senhor Jesus está às portas. A maioria das pessoas não querem saber de Deus. Fazer o quê? Nós não podemos obrigar ninguém a seguir a Cristo. Mas nós que já estamos com Ele,
vamos até o fim com ele em nome de Jesus. Não desista, persevere, seja firme, porque você sabe, eu e você sabemos, que o melhor nos aguarda, no nome do Senhor Jesus. Por muito que sejam as nossas aflições, não vai se comparar para a riqueza que Deus tem preparado no céu para mim e para você, em nome de Jesus. Quando nós todos os dias nós passamos por lutas e aflições, e eu digo para você, e você sabe muito bem disso, que todos nós aqui, nós temos familiares que ainda não entregaram a sua vida para Cristo, e quando nós convidamos, nós chamamos para vir à casa de Deus conosco, ou até falamos, tal dia vai ter algo na igreja, vamos conosco, você vê que a pessoa, ela diz um não, ou então ela, não sei, vou ver, né? É diferente de convidar para algo do mundo que a pessoa já responde na lata, vamos comer uma pizza? Na hora. Vamos almoçar? Na hora. Vamos para a igreja? Hoje não. Isso deixa o nosso coração aflito, deixa o nosso coração triste. Mas quem é que imediatamente entra em ação? O Espírito Santo, irmãos. O Espírito Santo entra em ação na minha e na tua vida para nos confortar e não olharmos para a situação, continuar confiando nele, porque Deus está no comando e Ele pode todas as coisas. Ele pode sim aquebrantar o coração daquele homem, daquela mulher, daquele filho, daquele irmão, daquele pai, daquela mãe, e mais cedo ou mais tarde Ele estará conosco adorando a Deus em nome do Senhor Jesus. Por quê? Porque somos perseverantes, porque nós não desistimos, não vamos cessar de orar por eles, não vamos parar de confessar que eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Então nós vamos ser essas pessoas, vamos continuar sendo essas pessoas que não desistem, não desanima. Temos a paciência de esperar, descansar no Senhor. Porque nós sabemos que o tempo não é nosso. Deus não age no nosso tempo, é no tempo dele. A nossa vontade, não tinha um membro da nossa família fora dos caminhos de Deus, mas é no tempo do Senhor. Mas a nossa confiança nele e a nossa perseverança é o que vai fazer com que esse cativeiro da vida deles caia por terra e eles vão se dobrar diante de Deus em nome do Senhor Jesus. Amém, irmãos? Glória a Deus. Afinal de contas, nós estamos buscando num Deus que pode tudo. Nós entregamos essas causas e as vidas dele nas mãos do Senhor. E existe uma guerra, uma batalha espiritual que os inimigos não querem abrir mão deles. Mas a cada momento de oração que nós colocamos o nosso joelho e apresentamos essa causa, essa pessoa diante de Deus, as forças de Satanás é quebrada. E a cada dia de perseverança é dia de vitória. E eles se achegarão a Cristo em nome de Jesus. A palavra de Deus vai se cumprir na nossa vida e na vida das nossas famílias, em nome de Jesus. Eu sempre falo que a luz não brilhou só na nossa vida, não. Quando nós, como membro da nossa família, quando o Evangelho de Cristo brilhou no nosso coração, não foi simplesmente porque Deus achou que você é melhor do que aquele. Não, Deus não faz acepção de pessoas. Primeiro, aquele que tem o coração mais aquebrantado foi alcançado primeiro. E através de nós, os demais vão ser alcançados também em nome do Senhor Jesus. Mas nós não podemos desanimar. Temos que buscar, ser pacientes e saber esperar no Senhor, que a vitória vai chegar em nome de Jesus. Amém, irmãos? A vitória já chegou. Ela não vai chegar, ela já chegou. Porque o Senhor Jesus já venceu Satanás e seus demônios. Então eles estão exercendo uma autoridade naquela pessoa, a qual eles não têm. Mas como a pessoa resiste, eles estão mantendo ela presa. Mas nós quebramos as forças dele através da nossa oração,
da palavra de Deus e da nossa consagração em nome do Senhor Jesus. Os irmãos lembram que Jesus falou que tem casta de demônio que só sai com jejum e oração. Então, quando nós colocamos a nossa vida no altar do Senhor, nós quebramos todo o jugo de Satanás da vida da nossa família em nome de Jesus. Toda maldição ou algo que está prendendo eles no erro, no engano, na mentira, prendendo nas coisas do mundo, serão retiradas, mas nós vamos glorificar o nome do Senhor, em nome de Jesus, junto com a nossa família, porque é promessa de Deus, nós e a nossa casa serviremos ao Senhor. O versículo número 8, sede vós também pacientes, fortalecei o vosso coração, porque já a vinda do Senhor está o quê? Próxima. Percebe? Ou seja, essa paciência significa perseverança. Nós temos que ser perseverantes. Não desistir. Diante de qualquer situação que enfrentaremos, ou venhamos enfrentar, não vamos desistir em nome de Jesus. Porque o Paulo, ele fala lá em Romanos que nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, o amor de Deus que está em nós, ele é mais forte do que qualquer seta de Satanás em nome de Jesus. O amor que está em nós, derramado pelo Espírito Santo, que é o amor de Deus, é mais forte do que qualquer dardos inflamados do maligno em nome de Jesus. Amém, queridos? Glória a Deus. O 9, irmãos, não vos queixeis um contra os outros, para que não sejais condenados. Eis que o juízo está à porta. Meus irmãos, tomai por exemplo a aflição e paciência, os profetas que falaram em nome do Senhor. Eis que temos por bem-aventurados que sofrem. Ou seja, aqui sofrer significa passam por aflições e tribulações. Ouviste qual foi a paciência de quem mesmo? De Jó. Nós conhecemos bem a história de Jó. E vistes o fim que o Senhor lhe deu, porque o Senhor é muito misericordioso e piedoso. Ou seja, por muita que seja o maior que nós achamos que seja o problema, maior é o nosso Deus que está no controle de toda e qualquer situação. Aos olhos humanos, era impossível virar o cativeiro de Jó. E Deus, pelo seu amor e misericórdia, foi sustentando Jó ali, no limite do seu limite. Deus, ele sustentou a vida daquele homem. O que aquele homem sofreu, só sabe ele e Deus, porque ele sofreu na pele. Mas ele não blasfemou de Deus, e ele sempre dizia: se Deus me deu, ele tem o direito de tomar. Eu vim a esse mundo sem nada, e vou partir desse mundo sem nada. Olha a humildade desse ser. Imagine a pessoa se ver perder tudo que ele tinha de bens materiais e tocar em algo que só tem de mais precioso Deus na nossa vida. Abaixo de Deus é a nossa família. E até na família de Jó, Deus permitiu que ela fosse destruída. Tudo na vida de Jó foi destruído, até a saúde. Só não foi destruída a vida dele, que Deus preservou. Então aqui o Tiago, ele diz, eis que temos, ele mostra aqui, nós conhecemos o fim de Jó. E Deus virou o cativeiro dele. Por quê? Porque ele foi paciente. Aqueles amigos de Jó, eles se aproximavam dele, não para ajudar, mas para botar mais lenha na fogueira. Jó dizia, mas eu não fiz nada, eu não tenho culpa de eu estar assim. Ah, mas Jó, ninguém passa por isso se você não pecou. Pede perdão para Deus, você errou. Olha, irmãos, veja como quando a pessoa não tem o Espírito Santo, ela fala o que não deve.
Quem somos nós para apontar o erro ou o mal por o que alguém está passando? O nosso papel não é apontar, não é acusar, não é julgar. O nosso papel é se aproximar dela e sofrer junto com ela também, que a palavra manda fazer isso. Chorar com os que choram, se alegrar com os que se alegram, dar as mãos, botar a boca no pó e clamar pela vida dele ou pela recuperação dele. É isso que nós temos que fazer, no lugar de acusar alguém ou apontar o erro de ninguém. Quem aponta ou acusa não é Deus. Deus tem o direito de julgar, mas para nós ele não deu o direito de acusar ou apontar erro de ninguém. Quando você vê um crente apontando ou falando mal de outro crente, é porque ele não tem o Espírito Santo, porque quem tem o Espírito Santo não aponta, não julga e não condena, porque a palavra diz que aquele que está de pé, cuide para que não caia. Aquele que acusa, amanhã ele está no lugar dele. Então nós, como humanos e falhos, jamais podemos cair nesse laço do Satanás, de querer falar que somos bonzinhos e só ver o defeito do outro. Tem que tirar primeiro o cisco do nosso olho para poder ajudar o outro, mas enquanto isso, para com esse negócio. Então aqui o Tiago, ele diz aqui, ouviste qual foi a paciência de Jó, e viste o fim que o Senhor lhe deu, porque o Senhor é muito, muito misericordioso e compassivo. Ou seja, Deus é aquele Deus da misericórdia e compassivo. Ele tem compaixão dos que sofrem. E o Senhor Jesus disse que Deus não bota fardo nos nossos ombros, que nós não podemos suportar. Então, se Ele diz isso, eu creio. Se o fardo está pesado, Ele vai aliviar em nome de Jesus. Amém, irmãos? Glória a Deus. Olhe o versículo de número 12. Mas sobretudo, meus irmãos, não jureis nem pelo céu nem pela terra, mas que a vossa palavra seja sim, sim e não, não. Por quê? Porque não caiais, para que não caiais em condenação. Está alguém entre vós aflito? Aqui ele já muda aqui, ele faz uma pergunta: está alguém entre vós aflito? Qual que é a solução do aflito? Ore. Muitas das vezes, eu hoje falava com a irmã Graça, inclusive eu fiz uma oração tremenda pelo telefone com ela. Ela falou que está melhorando, está melhor, mas está muito sonolenta, porque parece que ela está tomando uns remédios fortes também, então ela não está podendo dirigir, mas ela está melhorando. A pessoa, ela chega a um ponto que ela não tem força nem para orar. É duro, né, irmãos? Ela falou: pastor, a minha vontade é ficar aqui trancada no meu quarto e não quero falar com ninguém. Falei: irmã, jamais podemos aceitar isso. Eu falei para ela: eu já preguei isso aqui, e eu falei para os irmãos, que não se vence e luta sozinho, irmãos. Eu falei: irmã, na hora que a gente vê, e todos nós temos que botar isso em prática, irmão, no momento que nós percebemos que não estamos conseguindo vencer algo sozinho, por que é que nós somos chamados de igreja? Somos famílias de Deus, povo de Deus, para interceder uns pelos outros, orar uns pelos outros, dar as mãos e vencer a batalha em nome de Jesus. Mas o que é que o inimigo faz? A primeira coisa é ele tentar excluir aquela pessoa, isola ela, e ela não tem atitude nem de ligar para o pastor para pedir uma oração, não liga para um irmão ou para uma irmã para pedir ajuda, porque temos que pedir socorro na hora que precisarmos, temos que ser humilde e reconhecer, e não ser soberbo a ponto de querer vencer sozinho, levar no peito. Não vamos conseguir. Nós precisamos unir a nossa fé e derrotar o inimigo em nome de Jesus. Amém, irmãos? É assim que temos que fazer, unir a nossa fé, dar as mãos. O 14. Está alguém entre vós doente? Aqui, chamem os presbíteros da igreja e orem sobre ele, ungindo com azeite, em nome do Senhor.
Então, ou seja, muitas das vezes a pessoa ela fica lá, tal, não fica tentando resolver as coisas sozinho, ela tem que chamar. Quando a pessoa ela abre o coração e fala: pastor, venha na minha casa, eu preciso de oração, preciso de ajuda. Quando ela abre o coração, Deus opera. Mas aqui a palavra diz: chame o presbítero ou o pastor, chame, que ele vai lá e vai ungir com azeite, que esse azeite representa a unção do Espírito Santo, e como a palavra ensina, vai acontecer o milagre em nome de Jesus. Ué, está escrito para quê? Para que nós lêssemos, entendêssemos e ficássemos por isso mesmo? É para funcionar. A palavra de Deus, ela é viva e eficaz. Ela é viva, ela é Deus, e quando nós cremos nela, é Jesus que está operando. Mas nós precisamos crer, irmãos. Precisamos confiar, irmãos. E muitas das vezes nós não agimos dessa forma, né? Temos que ser igrejas verdadeiras, que confiam na palavra de Deus em nome de Jesus. Precisou, tem o grupo, tem o zap aí. Grita, irmão, não fica querendo prolongar o problema não, tem que cortar pela raiz. A cobra, corta a cabeça da cobra imediatamente em nome de Jesus. Não se prolonga problema não, se corta, arranca o mal pela raiz em nome de Jesus. E a oração de fé sarará o doente. Aqui, ó. E o Senhor o levantará, e se houver cometido pecados, ele os perdoado. Ou seja, a pessoa quando ela está doente, ela está mais com o coração aquebrantado. Então ali ela tem, não é o caso, nem toda doença é pecado, mas de repente ela está ali, um coração fechado, segurando, ou talvez não perdoou alguém, isso é um pecado. Então ali naquele momento ela libera aquele perdão, abre o coração, o milagre acontece em nome de Jesus. Se tiver cometido pecado, ele os perdoado. Se arrepende, pede perdão, Deus perdoa, oramos, a pessoa está curada em nome de Jesus. É o que a palavra ensina, é isso aqui. Ou nós temos que fazer diferente, estamos aprendendo aqui com o Espírito Santo, como agir diante de qualquer situação, mas nós vamos fazer diferente, eu vou fazer do meu jeito. Tem que fazer do jeito que a palavra manda. E vai dar certo? Vai, em nome de Jesus. Confessai as vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros. É obrigação nossa, como igreja, orar uns pelos outros. Orar uns pelos outros e se preocupar uns com os outros, para saber se está todo mundo bem. Se um não está bem, olha lá, a irmã está precisando de oração. Então nós sabemos que temos que interceder todos os dias nas nossas orações, incluir a irmã em oração, e para ela estar aqui conosco o mais rápido possível, dando um testemunho da vitória em nome de Jesus. Amém, amados? Não é só papel do pastor não, orar uns pelos outros, viu, irmão? Porque aqui a palavra não diz que é só o pastor que tem que orar. Ó, confessai as vossas culpas uns outros e orai uns pelos outros. Orai uns pelos outros. Todos nós temos essa obrigação de orar uns pelos outros. Não lembra do nome de todos? Pai, eu oro pelo rebanho do Senhor. Todos os irmãos, coloco diante das minhas orações, abençoa a vida de cada um deles, abençoa a sua família, seu trabalho, abençoa o seu casamento, a sua vida sentimental, espiritual, financeira, profissional, saúde. Você vai colocando a vida deles também, assim como nós colocamos a nossa no altar de Deus e destrinchamos diante de Deus tudo o que queremos que Ele faça de bom para nós, nós queremos que faça de bom para todos, em nome do Senhor Jesus. É dando bênção que nós recebemos bênção em nome de Jesus. Tem que abençoar para ser abençoado. Amém, queridos? Glória a Deus. Orai uns pelos outros para que sareis. E a oração de um justo pode muito em seus efeitos. De um justo. Todos os dias nós oramos em concordância. Todos os dias. Nós temos ali a oração no grupo, onde nós oramos em concordância. Aqui diz que a oração de um justo.
Olhe quantas pessoas estão concordando com aquela oração do meio-dia. Imagine o poder desta oração em concordância. Você já parou para pensar nisso? E pode mandar essa oração para quem estiver doente, pode mandar o áudio para essa pessoa. Fale, ouça do começo ao fim e tome posse do seu milagre. E ela vai ser curada em nome de Jesus. Ali é a igreja em concordância, porque a palavra de Deus diz e eu creio. Se eu não cresce 100% nessa palavra, eu não poderia estar aqui ministrando ela. A palavra de Deus nos ensina lá em Pedro, que a igreja de Cristo quando ora, a igreja quando ora, as portas do inferno não prevalecem contra ela. Então, quando nós reunimos em oração, todo jugo é quebrado, em nome de Jesus. Olha o versículo 17, Elias era homem sujeito às mesmas paixões que nós, profeta Elias, e orando pediu que chovesse, que não chovesse, e por 3 anos e 6 meses não choveu sobre a terra, e orou outra vez, e o céu deu chuva, e a terra produziu o seu fruto. Irmãos, se alguém dentre vós se tem desviado da verdade, e alguém o converter, saiba que aquele que fizer converter do erro do seu caminho um pecador, salvará da morte uma alma, e cobrirá uma multidão de pecados. Aqui ele usa, no começo aqui ele usa, fazer uma comparação do profeta Elias, ou seja, aqui o Tiago, ele faz uma alegoria com o profeta Elias, para nos estimularmos a nossa fé, para mostrar que o profeta Elias, ele orou e ficou 3 anos e 6 meses sem chuva, e ele ora, e depois de 3 anos e 6 meses sem chuva, ele ora e Deus abre os céus e manda chuva. Ele está dizendo, você é igualzinho ao profeta Elias, de carne e osso, cheio de falha, peca, erra, mas no momento que você bota a sua fé em ação e ora ao Senhor e não duvida, o céu se abre para você e para mim também, em nome do Senhor Jesus. Não existe diferença nenhuma da minha fé e da sua fé. Mas pastor, mas tem um segredo aí no meio. Eu oro e parece que nada acontece. E Elias orou e Deus respondeu. Qual que é a diferença? Não tem, a diferença é o seguinte: Deus é o mesmo. O Deus de Elias e o Deus de hoje não mudou. Hoje, nós somos mais intensos na fé do que o profeta Elias. Hoje nós não estamos lá na lei, nós estamos na graça. O profeta Elias, ele não conhecia Jesus, e ele também não sabia que tinha o Espírito Santo, ele orava em nome de Deus. Hoje nós estamos na graça, sabemos quem é Jesus e temos o Espírito Santo, e sabemos qual que é a função desses dois seres, o Espírito Santo e o Senhor Jesus. O Espírito Santo, ele tem a função de interceder por mim e me ajudar a orar aqui na terra, e Jesus, diante de Deus, ele tem o dever, e agora ele está fazendo, intercedendo no céu pela minha e a sua oração. A função de Jesus no céu é interceder pela igreja de Cristo aqui na terra, e o Espírito Santo aqui na terra, intercedendo conosco, em nome de Jesus. Toda oração que nós fazemos, Jesus recebe e intercede diante de Deus. Ele é o nosso intercessor no céu e o Espírito Santo na terra. Somos mais privilegiados do que o profeta Elias. E como é que nós vamos duvidar que Deus não vai operar? Elias orava em nome de Deus, e nós oramos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e os céus não vai se abrir? Já se abriu em nome de Jesus. Ou então essa palavra não é a verdade, e ela é a verdade. Eu creio, 100% ela é a verdade. Amém, irmãos? Ore com fé. Assim como Elias e os profetas oravam, Deus respondia. O segredo é não duvidar. Só tem esse pormenor na oração do justo. Uns oram
e Deus responde. Outros oram e não tem resposta. Porque Deus não faz acepção de ninguém. O problema é não duvidar. Se tiver um mínimo de dúvida no coração, bloqueia o agir de Deus. Mas se não tiver dúvida, vai acontecer o milagre, vai acontecer a resposta da oração em nome de Jesus. Amém? Graças a Deus. 1 João, você já está aí, é só ir mais um pouquinho aí. E daqui a pouquinho nós vamos clamar aos céus, em nome de Jesus. 1 João, capítulo de número 1. Versículo de número 8 ao 10, que diz assim, se dissermos que não temos pecado, ou seja, vamos entender, eu vou ler aqui e depois eu vou te explicar esse texto aqui, para que a gente não fique com nenhuma dúvida no coração. Se dissermos que não temos pecado, enganamos a nós mesmos e não há verdade em nós. Se dissermos que não temos pecado, ou seja, se dissermos que não pecamos, o texto poderia ser escrito assim: se dissermos que não falhamos, que não pecamos, depois que nos tornamos novas criaturas, nós estaremos nos enganando a nós mesmos, achando que nós somos santinhos e não cometemos nenhum erro. Engano que muita gente está nessa, achando que ele é o maior santo da face da terra, e é o maior mentiroso e pecador. A pessoa que pensa desta forma, aqui, você vai entender. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não pecamos, fazemos-lo mentiroso e a sua palavra não está em nós. Se dissermos que não falhamos, não pecamos, que somos perfeitinhos, nós estamos fazendo o quê? Jesus de mentiroso, e a sua palavra não está em nós. Percebe, irmãos, o quanto tem muita gente que precisa ouvir a verdade, a palavra da verdade, e não se encher de letra e sair no achismo, apontando, porque eu sou santo, não pego nem na mão daquela irmã. Você viu como ela se veste? Você viu o cabelo dela? Não pode, ela cortou o cabelo muito curto, essa irmã está em pecado. Não é o Satanás? Quem acusa não é o diabo? É o bicho. E não vem me dizer que você não conhece rios por aqui, em volta daqui, a nossa volta que faz isso. Eu conheço muitos que até eu entrar na igreja, eles me olham torto por causa da minha barba. Se eu entrar de barba na igreja, eles começam a olhar tudo torto. Esse aqui está em pecado, porque não pode ter barba, não pode ter o cabelo mais comprido. Se olha, aí vai a irmã, coração puro, mulher de Deus, só porque a unha está pintada, olha lá, está em pecado. Como coisa que Deus está olhando para isso. Sabe por que é que eles agem assim? Porque eles não conhecem a verdade. Se conhecesse, primeiro, quem age desta forma tem que se converter. Quem age desta forma tem que nascer de novo. Quem age dessa forma nunca nasceu de novo, tem que nascer de novo para sepultar o velho homem e aprender o que é ser crente de verdade. É amar o irmão, é amar o próximo e jamais condenar alguém ou julgar alguém. Somos tão falhos. Como é que um falho vai apontar para outro falho? Nós temos que buscar nos corrigir a cada dia para errar menos, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Glória a Deus. É bom aprender a verdade, né, amados? Glória a Deus. E nós paramos por aqui.